Fala galera, beleza? Professor Johannes na área para mais uma aula aqui no curso pré-vestibular Oportuna. Meu povo, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer essa aula direcionada para o vestibular da UEL, que já está logo aí, será nos próximos finais de semana. E eu separei para vocês um conteúdo que está caindo bastante nessas últimas edições nesses vestibulares, né? Eu olhei ali período de 2015, 2016, 2017, 2018, inclusive, e 2019, para 2020, que a gente está ainda cumprindo a tabela em relação ao ano passado. E eu cheguei à conclusão que sempre vai cair, entre outras questões, essa parte de compostos orgânicos. Então, na minha aula de hoje, eu vou estar utilizando aí esse momento para a gente fazer uma grande revisão sobre compostos orgânicos, classificação de cadeias carbônicas aí, determinação de funções orgânicas, inclusive isomeria e propriedades físicas desses compostos. No final da nossa aula, a gente vai resolver uma questãozinha para justamente vocês observarem todos esses assuntos, ok? Então, vamos lá. Só para a gente poder ter um apanhado geral, aqui nós temos uma questão da UEL de 2016 que fala sobre hidrocarbonetos. Vejam só, a gasolina é constituída por uma mistura de compostos de carbono, predominantemente por alcanos. O ponto de ebulição desses compostos aumenta proporcionalmente com o aumento do número de átomos de carbono presentes nas respectivas estruturas. Olha que bonito, ele já deu inclusive alguma dica, né? Ele já deu uma dica para a gente falando que o ponto de ebulição ele aumenta com o aumento do número de átomos de carbono presentes nas respectivas estruturas. Então, vamos usar mais ou menos a lógica aqui. Um composto que tem uma cadeia carbônica ligeiramente maior do que o outro, ele vai apresentar maior ponto de fusão e ebulição. Professor, por que isso? Porque tem massas moleculares maiores. Se eu tenho mais átomos de carbono, eu tenho mais átomos de hidrogênio, consequentemente eu tenho maior massa molar, massa molecular. Então, isso vai aumentar o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias. Entretanto, a presença de ramificações em estruturas de alcanos, contendo o mesmo número de átomos de carbono, promove a diminuição do ponto de ebulição. Cara, ele deu uma outra dica importantíssima para a gente, ó, a presença de ramificações em estruturas de alcanos contendo o mesmo número de átomos de carbono promove a diminuição do seu ponto de ebulição. Mano, foi uma dica importantíssima para você responder essa questão aqui. Vamos lá. De acordo com essas considerações, responda aos itens a seguir. Disponha os alcanos a seguir em ordem crescente do ponto de ebulição, usando os números 1 a 5. Daí nós temos o 2-metilhexano, o heptano, o 3,3 de metilpentano, o hexano novamente, e eu tenho o 2-metilpentano. Na letra B ele fala sobre esses isômeros. Quantos isômeros estruturais possui o hexômero? Represente a fórmula estrutural completa para cada isômero estrutural aí. Bom, como nós sabemos, para você responder essa questão, você tem a noção de hidrocarbonetos, você precisa observar aquela classificação usual que é feita nas primeiras aulas de química orgânica. Essas primeiras aulas que você faz de introdução à química orgânica. Reparem só, se eu for colocar aqui uma revisão bem rápida, eu vou pegar de você 5 a 7 minutos só para a gente poder fazer essa revisão e partir para o abraço para uma questão como essa, que relativamente é uma questão muito fácil. Saca só. Nós temos uma classificação com essas cadeias carbônicas. Primeiro modelo, nós podemos dizer que as cadeias podem ser consideradas abertas ou fechadas. Essa cadeia fechada ou a cadeia cíclica, você pode falar que ela não apresenta extremidades livres. Então, quando um composto orgânico não possui extremidades livres, é porque essa cadeia é considerada fechada. Essa cadeia também pode ser considerada homogênea ou heterogênea. A cadeia sendo heterogênea é quando você tem os átomos de carbono não sofrendo uma interrupção. Ô professor, mas se eu pegar, por exemplo, um aldeído, se eu pegar, por exemplo, uma cetona que tem uma carbonila, carbono dupla O, se eu pegar, por exemplo, um ácido carboxílico que tem o radical carboxila, ele é considerado um heteroátomo? Nananina não.
o heteroátomo deve interromper a sequência de átomos de carbono. Olha só, tá vendo que eu tenho aqui uma sequência de átomos de carbono sem sofrer essa interrupção? Se eu tiver uma dupla O na ponta, ou se eu tiver uma hidroxila também, não é considerado uma cadeia heterogênea. Para você ter uma cadeia heterogênea, como no caso deste éter que nós temos, repare, ó, eu interrompi essa cadeia carbônica. Eu vinha com uma sequência de 2 átomos de carbono, agora eu tenho o meu heteroátomo e eu tenho outro átomo de carbono. Então, a classificação para cadeia, olha o termo, a classificação para cadeia, para ser considerada homogênea ou heterogênea, este heteroátomo deve interromper essa sequência. Prof, essa ideia de heteroátomo a gente pode também fazer para a classificação se a cadeia é considerada saturada ou insaturada. O fato de ter uma dupla ligação na molécula, como no caso do aldeído, como no caso da acetona, como no caso do ácido carboxílico, não justifica esse composto ser formado por cadeias insaturadas ou apresentar insaturação. A insaturação deve ser entre os átomos de carbono. A ligação dupla, ela deve acontecer entre os átomos de carbono. Se essa ligação dupla acontecer entre o nitrogênio, ou se uma ligação tripla acontecer, ou se essa ligação dupla acontecer entre um átomo de enxofre ou entre o átomo de oxigênio, a gente não vai considerar isso daqui como cadeia insaturada, ok? A gente só considera cadeia saturada ou insaturada quando é entre os átomos de carbono. Então, se você não tem aqui a ligação dupla entre os átomos de carbono, significa dizer que essa cadeia é considerada saturada. Agora, se eu tenho a ligação dupla entre os átomos de carbono, vida que segue, nós sabemos que isso é considerado insaturado aí, ok? Então, sempre observando a ideia de ser homogênea ou heterogênea, sempre nós vamos observar a sequência de átomos de carbono, ok? Bom, a gente também vai falar, essa questão comenta bastante sobre essa relação de ramificação. A cadeia é considerada ramificada quando ela apresenta mais de 2 extremidades livres. Repare nesse composto que eu tenho uma extremidade, 2 extremidades, 3 extremidades entre esses átomos de carbono. Então, essa cadeia é considerada ramificada. Agora, do outro lado, eu tenho aqui apenas 2 extremidades. Isso significa dizer que essa cadeia é considerada não ramificada. Ou também nós usamos o termo de normal. As ramificações, elas impedem com que haja uma interação entre as moléculas de forma mais evidente. Por isso que acaba diminuindo o ponto de fusão e ebulição de um composto. É por esse motivo que lá na nossa questão a gente viu uma dica. Qual foi a dica que o autor disse pra gente? A primeira dica é relacionada com a quantidade de carbonos na cadeia principal. Se aumenta, aumenta o ponto de fusão. Mas se eu tiver 2 compostos que apresentarem a mesma quantidade, o que tiver mais ramificações, a interação é menor. Se a interação é menor, meus caros, o ponto de fusão e ebulição também vai ser o quê? Menor. Prof, eu posso fazer uma relação? Quanto maior o ponto de fusão e ebulição, maior será a interação que existe entre essas moléculas. Maior será as forças intermoleculares entre elas. Bonito isso, né? Maior é a força intermolecular. Exato. Por isso que eu falo, mano, a química é maravilhosa. Vamos continuar. E por fim, falando sobre essa classificação de cadeia carbônica, aqui nós temos a relação de possuir cadeia aromática, no caso anel benzênico para a gente, ou não ser considerado anel benzênico. Você sabe que para ser anel benzênico tem que ter ligações intercaladas ou conjugadas, ligações duplas conjugadas, ligações pi conjugadas, sim, não. Reparem, ó, aqui eu tenho ligação dupla, não tenho ligação dupla, ligação dupla, não tenho ligação dupla também. Então, eu tenho essas duplas ligações conjugadas. Uma outra regra importante é respeitar a regra de Haeckel, onde essa regra de Haeckel, ela precisa dizer que
Sempre 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Se esse número for inteiro, isto é um anel benzênico. Ele é considerado aromático. Se esse N, 4N mais 2, é igual ao número de elétrons π, lembrando, gente, que uma ligação π tem 2 elétrons, porque é um compartilhamento, ok? Então, se eu tenho uma ligação π, eu tenho 2 elétrons π. Prof, aqui no anel benzênico eu tenho 3 ligações π. Isso significa dizer que eu tenho quantos elétrons π? O dobro, 6 elétrons π. Aí daí você vai colocar 4N mais 2 igual a 6, N vai ser igual a 1. Pronto, é o número inteiro. E é claro, a molécula precisa ser plana aí. Essa seria uma forma de revisão sobre a classificação dessas cadeias carbônicas. É interessante também a gente usar esse termo para carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Usamos bastante isso. Eu sempre comento para os meus alunos, você sabe funções orgânicas se você souber a classificação, né, das cadeias carbônicas. A gente sabe que a diferença de uma acetona para um aldeído é que o aldeído, a carbonila, está no carbono primário. Você sabe que a acetona ela está no carbono secundário. Prof, o que é um carbono primário? Um carbono primário é aquele átomo de carbono que é ligado a no máximo, outro átomo de carbono. Prof, é fácil, é só aqueles carbonos que forem da ponta, mas olha para aquele cara ali. Olha para esse carbono aqui, que está do lado do oxigênio. Ele também é considerado primário, porque ele é ligado a, no máximo, outro átomo de carbono. O carbono que é considerado secundário, esse carbono que é considerado secundário, ele é ligado a 2 átomos de carbono apenas. Se você for ver, aqui eu tenho em roxo, acometendo isso, ou azul, ó, esse aqui é considerado secundário, esse carbono é considerado secundário, que é ligado somente a 2, e esse aqui também é considerado secundário, assim como também esses outros 2 átomos de carbono, que são ligados a, no máximo, 2 átomos de carbono. Vamos pegar o terciário. Bom, vocês já entenderam, o carbono terciário é ligado a 3 átomos de carbono. E, por último, mas não menos importante, nós temos aqui o carbono quaternário, aquele carbono que é ligado a 4 átomos de carbono, né, diretamente a eles. Então, primário, secundário, terciário e quaternário. Lembrando para vocês que é importante que vocês identifiquem essa noção de hibridação e também a geometria. Nós sabemos que um composto molecular, compostos pequenos, tem só um tipo de geometria. A molécula da água é considerada angular. A molécula aqui da amônia é considerada piramidal. O trióxido de enxofre é considerado trigonal plano. Mas e um composto orgânico? Um composto orgânico, ele pode possuir várias geometrias dentro de uma molécula só, porque ele pode ser muito grande. Se ele for formado somente por ligações simples aqui, ele é do tipo tetraédrico. Eu só tenho ligações do tipo sigma. Se ele for formado por uma ligação π e o resto de ligação sigma, ele consegue ter uma angulação de 120 graus, por esse motivo que ele é trigonal plano. E se eu tenho 2 ligações π e 2 ligações e uma ligação tripla, se eu tenho 2 ligações π aqui acontecendo, ou uma ligação π acometendo, essa molécula será considerada o quê? Linear, obviamente, será do tipo 180 graus. Lembrando para vocês que essa hibridação, ela também entra nesse ponto, ou seja, quando você fala que o carbono é saturado, ele apresenta uma hibridação do tipo sp3, ok? Porque eu tenho sempre 4 ligações sigma, lembrando que aqui tem um aqui escondidinho. Se for uma ligação dupla, ele é do tipo sp2, porque eu tenho 3 ligações sigma e uma π. Se for 2 duplas ou uma tripla, esse carbono é do tipo sp, porque eu tenho somente 2 ligações sigma. Beleza? Bom, quando você fala das ligações e do comprimento de cada ligação, repare que eu tenho na molécula do etano, eteno e etino. No etano eu só tenho ligações simples, no eteno eu tenho ligação dupla e no etino eu tenho ligação tripla. Isso aqui a gente também faz um gancho com termoquímica.
A energia de ligação, ela é diferente de um composto que faz ligação simples, que é diferente de um composto que faz ligação dupla, que é diferente de um composto que faz ligação tripla. E é muito importante você entender que não é o dobro, né? Muita gente às vezes relaciona ser o dobro. Ah, se a ligação simples é 345 kJ por mol, a ligação dupla é 345 vezes 2, a ligação tripla é 345 vezes 3. Está errado. Cada ligação simples, dupla e tripla, eu tenho uma energia de ligação correspondente. Repare que a energia de ligação simples é 345 kJ por mol, a ligação dupla é 612 kJ por mol e a ligação tripla é 809 kJ por mol. E o comprimento de ligação? Prof, como eu tenho na ligação tripla, 3 pares de elétrons compartilhados por orbital aí, eu vou ter um comprimento de ligação bem menor. Então, o comprimento de ligação é maior na ligação que é considerada aqui simples, é maior na simples, depois ela vai descer para dupla e, por último, ela vai descer para tripla. Agora que a gente já interpretou toda essa parte, vou passar rapidamente um pequeno resumo dessas funções orgânicas que nós temos. Gente, isso aqui é um hidrocarboneto. A diferença das variações dos hidrocarbonetos se deve simplesmente aqui se tem ligação dupla, ó, EN é quando você tem ligação dupla e N é quando você tem ligação tripla. Dien é quando você tem duas ligações duplas. Um ciclano, olha o termo, ciclo, e eu tenho AN, é quando você tem somente cadeia fechada, formada por ligação simples. Um cicleno, eu tenho cadeia fechada e eu vou ter um EN aqui também. É sinal de que eu tenho uma cadeia fechada e eu tenho uma ligação dupla. E um composto aromático, ele possui anel benzênico que nós observamos, né? É interessante notar que quando você fala de isomeria para hidrocarbonetos, não existe isomeria de função entre os hidrocarbonetos. Prof, mas como assim? Se eu for pegar, por exemplo, um composto de cadeia fechada e um composto de cadeia aberta, ele não vai ser um ciclano? Ele não vai ser um alceno? Porque eu tenho a classificação de forma diferente, só que antes de mais nada, todos esses compostos são o quê, gente? Hidrocarbonetos. Então, na isomeria, que é uma propriedade que um composto apresenta por ter dois ou mais compostos possuem a mesma fórmula molecular, na isomeria para os hidrocarbonetos isso só vai acontecer isomeria de cadeia ou isomeria de posição, a posição da insaturação, a posição da minha ramificação. Então não ocorre isômeros de função aqui nesses hidrocarbonetos, ok? E aqui nós temos as principais funções oxigenadas e, é claro, as famosas funções nitrogenadas também. Observando, vamos pegar os que apresentam hidroxila. Álcool, eu tenho aqui um carbono que é considerado saturado ligado à hidroxila. Eu tenho um fenol que também tem uma hidroxila, só que eu tenho um anel benzênico ligado diretamente a ele. Eu vou ter um enol, que é quando você vai ter uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Três funções que possuem hidroxila aí. Três funções que possuem hidroxila. A primeira, a função álcool, carbono saturado ligado à hidroxila. Segunda função, o fenol, eu tenho um anel benzênico ligado diretamente à hidroxila. E um enol, que é um tipo de álcool insaturado, ou seja, eu tenho um carbono ligado diretamente à hidroxila que possui ligação dupla, ok? Bom, vamos para os radicais carbonílicos. A carbonila, você observa, no aldeído, esse carbono, prof, tem que ser primário, então tem que ser o carbono das pontas. A acetona, a diferença é que eu tenho a carbonila também num carbono que é considerado secundário, é por isso que a menor cetona possível é a propanona, né, que é a acetona que a gente vende aí, que a gente acha aí no mercado e nas farmácias. A propanona é a menor cetona possível. Prof, não existe etanona? Não. Existe etanal. Não existe metanona? Também não. Existe metanal. Então, a menor cetona possível é a propanona, porque ela tem de ser num carbono que é considerado o quê? Secundário. Então,
A diferença de aldeído para acetona é quando você tem a carbonila ligada a um carbono que é considerado primário, aldeído. Agora, a acetona, quando você tem a carbonila ligado a um carbono que é considerado secundário, ok? Aldeídos e cetonas são exemplos clássicos que nós fazemos, principalmente aí, que a gente faz aí, principalmente de isômeros de função. Agora vamos para a junção da hidroxila com a carbonila. Você vai formar a carboxila. Essa carboxila é quando você tem a junção formando esses ácidos carboxílicos. Então, o ácido carboxílico é quando você vai unir o radical carbonila mais a hidroxila formando os ácidos carboxílicos. Lembrando que aqui sempre será também um carbono primário, um carbono das pontas. Da união do ácido carboxílico com o álcool, eu tenho o éster. Todas as reações de esterificação com ácidos carboxílicos mais álcool, nós vamos chamar de éster, ocorrendo a liberação de água. Talvez um dos tipos de ésteres mais famosos que existem em nosso organismo é o triacilglicerídeo, a típica molécula de lipídio, que é formado por um glicerol, no caso um álcool do tipo propanotriol e 3 ácidos graxos. Professor, ácido graxo é ácido carboxílico que possui uma cadeia carbônica extremamente grande. Esse grupo aqui, gente, é chamado de acetilato, ou seja, então esse grupo é o grupo chamado de acetilato. Aí nós temos também o éter, que é quando você tem um heteroátomo interrompendo aqui a minha sequência, né? Só lembrando para vocês que na cadeia principal você vai indicar a quantidade de carbonos, né? Met, et, prop, but, pent, hexa e assim por diante. Essa regra de nomenclatura, na maioria das vezes, você sempre vai enumerar a cadeia carbônica. Primeiro, grupo funcional, depois a insaturação e por último será a minha ramificação. Calma, calma que a gente já chega na nossa questão, ok? Repare que essa revisão que a gente está fazendo aqui é uma revisão que você consegue fazer praticamente qualquer questão aí com química orgânica. Eu falei tanto classificação de cadeias carbônicas, estou falando de funções e agora eu vou responder a minha questão, pelo menos a minha letra A. Vamos lá? Aqui nós temos a sequência. Prof, volta lá para mim na minha questão. Vamos voltar lá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, eu tenho essa questão. Dispõe os alcanos a seguir em ordem crescente do ponto de ebulição usando os números 1 a 4. Então, aqui eu tenho todos esses meus componentes. Vou voltar lá para a gente poder responder essa parte. Está aqui. Bom, já que nós fizemos todo aquele resumo, vamos colocar na ordem crescente de ponto de fusão e ponto de ebulição para esses compostos aqui. Prof, aqui a gente tem duas maneiras para você fazer essa referência. Para essa questão, o que eu vou dar a dica para vocês? Eu não quero que você gaste o seu tempo montando todas essas moléculas. Não há necessidade você montar todas essas moléculas orgânicas aqui. O que você vai fazer? Você vai observar a quantidade de carbonos presentes em cada molécula. Repare que a quantidade de carbonos presentes em cada molécula, aqui no 1, eu tenho 2-metilhexano. Eu tenho 7 carbonos aqui na molécula. 7 carbonos. Então, no 1, eu vou ter um total de 7 carbonos. Então, vamos organizar aqui, ó. No 1, eu vou ter um total de 7 carbonos. Eu posso até fazer a minha fórmula usando aquela minha fórmula geral. Alcano, CnH2n mais 2. Então, no 1 são 7 carbonos, então é C7H14 mais 2, H16. Esse aqui é o 1. O composto 2, nós temos o heptano. Mais uma vez, C7H16. O composto 3, que nós teremos, ele vai ser 3,3 dimetilpentano. Mais uma vez, se você for observar, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal e eu tenho 2 radicais metil. Então, mais uma vez é C7H16.
No composto 4, eu vou ter o hexano. Então, aqui vai ser C6H14. E o composto 5, aqui, e o composto 5, eu vou ter o 2-metilpentano, que eu tenho 5 carbonos na cadeia principal e eu tenho um radical metil aqui, ou seja, C6H14. Olha como fica fácil você observar a partir de agora. Bom, o que eu disse para vocês? Quando você aumenta a quantidade de cadeias, né, de carbonos na cadeia principal, você vai aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Isso acontece por quê? Porque você vai aumentar a massa molar da substância. Então, se eu for pegar aqui pela massa molar, com toda certeza, os que vão possuir as menores massas molares serão quem? Serão o composto 4 e o composto 5. Porque esse composto 4 ele tem 6 carbonos e esse composto 5 também ele tem 6 carbonos. Aí a gente usa as regras dos radicais. Qual que tem radical aí? Qual que tem radical? O composto 4 ou o composto 5? O composto 5, que possui o quê? 2-metilpentano. Então, eu posso prever que ele é o composto que possui o menor ponto de fusão e ebulição propriamente dito, né? Segundo colocado, com toda certeza, seria quem? Seria o hexano, né? Então, seria o hexano porque enquanto esses dois, o 4 e o 5, eles têm 6 carbonos na cadeia principal, ou na molécula, vamos assim dizer, o composto 1, 2 e o 3, eles possuem 7 carbonos. Então, eles possuem um carbono a mais, além de 2 hidrogênios a mais aí ainda. Então, o segundo colocado, o primeiro colocado seria esse, o segundo colocado seria esse aqui. Aí agora só nos resta trabalhar com esses radicais. Repare que 1, 2 e 3, a fórmula é C7H16. Para todos os casos, C7H16. Qual que tem maior quantidade de ramificação? Porque a ramificação diminui a atração que existe intermolecular. Isso faz com que o ponto de ebulição abaixe. Logo, 3,3 de metilpentano, né, que é o composto 3, seria o meu terceiro colocado aqui. E por último, eu tenho aqui o heptano e o 2-metilhexano. O heptano, gente, com certeza, ele é o que apresenta a maior posição. O heptano é que apresenta a maior posição porque ele tem a maior quantidade de carbonos. Esse aqui ficou somente com 4. Então percebam como que eu fiz uma questão como essa. Eu não precisei montar esse composto, eu só organizei. Por isso que a nossa sequência exata que a gente teria seria 2-metilpentano, depois eu teria o hexano, depois eu teria o 3,3 de metilpentano, 2-metilhexano e, por último, o heptano. Eu observei a quantidade de carbonos presentes na cadeia aqui dessa molécula e, é claro, eu fui usando aquelas regras observáveis. O que não apareceu no enunciado é que a massa molar ela tende a aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância. Então, deixe muito claro isso. Para massas molares semelhantes, que é o que eu disse aqui, que é o que eu fiz aqui no composto 1, 2 e 3, as massas molares eram iguais. O que eu olhei? Comprimento da cadeia, ramificação. Agora, para massas molares diferentes, a gente usa, é claro, esse tamanho. Por isso que essa aqui seria a letra A. Na letra B, ele faz para a gente quantos isômeros estruturais possuem o hexano. Represente a forma estrutural completa para cada isômero que nós temos aqui. Quando você fala de isomeria, eu tenho isomeria plana e eu tenho isomeria espacial. A isomeria plana, ela vai acometer sobre algumas vertentes. Isomeria de função, cadeia, posição, metameria, que é um caso diferente de posição, e tautomeria, que é um caso também semelhante à isomeria de função que nós temos. A isomeria de função é quando você tem funções químicas diferentes. Lembrando que para ser isômeros, para você ter um composto isômero, ele precisa ter a mesma fórmula molecular. Então, é sempre importante você se lembrar.
Antes de você classificar esse composto como isômero de função, antes de você classificar esse composto como isômero de posição, o que você faz? Eu preciso sempre observar a forma molecular. É de forma molecular igual? Beleza? Vamos então classificar qual tipo de isômero ele é. Prof, se ele não apresentar a mesma forma molecular, o que acontece? Ele não é considerado isômero. Aqui nós vamos usar essa parte da isomeria plana para determinar isso. Lembrando que hidrocarbonetos não têm uma função diferente. Para hidrocarbonetos eu vou trabalhar somente com a cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia saturada, cadeia insaturada. A isomeria de posição, onde você pode mudar a posição da saturação ou você pode mudar a posição aqui da ramificação ou até mesmo do grupo funcional. Não é o caso dos hidrocarbonetos. E é claro, metameria, né, ou compensação, que é um exemplo que a gente tem aqui de posição, e a tautomeria, que é um exemplo que a gente tem aqui de isômeros de função. A pergunta que ele deixa bem claro é: quantos isômeros estruturais possui no hexano? Aqui você teria que destrinchar todas as possibilidades. E a primeira possibilidade que a gente tem, hexano, tá aqui. Esse seria o hexano. A segunda possibilidade que eu teria era trabalhar com o meio radical. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o 3-metilpentano. Então, é um isômero estrutural? É, porque enquanto esse é uma cadeia que não tem ramificação, esse aqui também é uma cadeia que tem ramificação. Então, é isômero estrutural, né? Isômero de cadeia. Vamos para o próximo, né? Esse daqui, 1, 2, 3, 4, onde você tem o 2-dimetilbutano, né? O 2-dimetilbutano, ele também é isômero de cadeia do hexano. Vamos colocar outro aqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, o 2-metilpentano. E por último, eu vou trabalhar aqui com 1, 2, 3, 4, o 2 e o 3-metilbutano. Então essas são as hipóteses que nós temos. Só para a gente poder finalizar a nossa parte, eu vou colocar a nomenclatura desses compostos aqui. Esse composto você vai começar sempre da posição mais próxima da ramificação, já que eu não tenho função, também não tenho insaturação. Como aqui tanto faz, aqui vai ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então aqui vai ser o 3-metilpentano. 3-metilpentano. Tá aí. Vamos para o próximo. Esse aqui vou começar da direita, então aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 2 eu tenho dois radicais metil, então vai ser 2,2 dimetilbutano. Tá aí. Vamos para esse aqui. Eu começo sempre da extremidade mais próxima da coisa estranha. Eu costumo dizer que isso é uma coisa estranha. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Então eu vou ter o 2-metilpentano. 2-metilpentano. E por último, tanto faz eu começar da esquerda como da direita aqui. Carbono 1, 2, 3 e 4. Então aqui vai ser o 2,2 dimetilbutano. Essas são as possibilidades que nós temos. São 5 isômeros estruturais representados pelas fórmulas que nós temos aqui embaixo. É interessante que vocês observem que aqui é apenas uma questão que você estará respondendo. Em questões discursivas, é sempre importante você colocar todas as possibilidades possíveis. Professor, eu preciso encher linguiça, falar de alguma coisa? Não há necessidade. Seja breve no que o autor está pedindo para você. Se o autor está pedindo somente um isômero estrutural, se ele quer saber 2 ou 3, não precisava colocar os 5. É porque aqui, na realidade, ele pediu para representar todos os isômeros, ou quantos isômeros possíveis. Então, se atentem a isso. É sempre importante você fazer uma linha de conhecimento aí, para você ir buscando sempre esses assuntos. A dica que eu passo para vocês é essa. A dica que vai cair com toda certeza no vestibular da UEL, assim como cai nos últimos anos, é
essa parte de classificação de compostos orgânicos. Sempre está aparecendo pelo menos uma questão discursiva. De 4 questões, 25% você já está matado aqui, que é justamente funções ou química orgânica que a gente trabalha. Professor, muito massa, hein? Gostei disso. Então, vem ser oportuna com a gente, vem. Vem ser oportuna que você vai conseguir a sua oportunidade única de passar no seu vestibular que você tanto almeja. Beleza? No mais é isso, gente. Um forte abraço a vocês, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.